A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Reginaldo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeo. Amém? E quero desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus derrame assim chuva de bênçãos sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares. Amém? Meus irmãos amados, o motivo de eu estar gravando este vídeo, meus irmãos, este vídeo, é sobre o vídeo de ontem, né? Sobre um vídeo aí, de uma visão que eu tive com Francisco Evangelista. E aí, meus irmãos, a gente vê que as pessoas elas estão meio confusas. Parece que elas estão meio perdidas e meio a caminhada no Evangelho. Parece que tem muita gente batendo cabeça, né? Que não se conhece, não sabe discernir o certo, o errado. E aí eu volto aqui para gravar esse vídeo, não mais para estar falando sobre o evangelista aí, o Francisco, né? Mas sim por causa dessas pessoas, né, que tem dúvida. Porque, meus irmãos, uma pessoa comentou, olha, ele tá lá morrendo de dar risada do vídeo, né? E aí eu nem abri o vídeo dele para saber o que ele tanto falava, né? Meus irmãos, parece que tem hora que Deus ele vai colocando nojo, né? Parece que Deus vai fazendo com que a gente vá se anojando desse tipo de gente. Dessas pessoas que não têm o temor de Deus. Parece que o próprio Deus vai colocando nojo. E eu me anojei, não quis abrir o vídeo, né? Para saber o que ele estava falando. Mas veja o que diz aqui, meus irmãos, no Salmo 32 e o versículo 9. Veja o que a palavra diz a respeito dessas pessoas que não têm o temor de Deus. Diz assim, ó, Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti, para que não se atire a ti. Então, o salmista Davi aqui está falando para a gente não ser como cavalo, meus irmãos. Para a gente não ser como mula que precisa de cabresto. Ele está aqui falando para a gente não ser que nem cavalo e que nem mula que precisa de cabresto. Meus irmãos, a gente percebe que os animais eles são mais obedientes muitas das vezes do que o ser humano. Eu estava observando uma vez lá na casa dos meus pais, uma vez lá no Nordeste, e que uma pessoa ele chegou com um cavalo e entrou na casa do amigo dele e ele deixou o cavalo assim perto da casa, nem amarrou. Desceu e deixou aquele cavalo ali. E aquele cavalo ele ficou o tempo todo ali esperando pelo dono. Então, veja, meus irmãos, que tem animais que eles são bem mais obedientes do que certos tipos de pessoas que tem no nossos meios, que tem por aí. Então aqui o salmista Davi ele está nos orientando. Não sejamos como cavalo, nem como mula que precisa de cabresto. Não sejamos que nem eles não. Por quê? Porque nós, meus irmãos, a gente foi feito
a imagem e semelhança de Deus. Por que a gente precisa dessas coisas para obedecer? Os animais, eles nem raciocinam, não têm raciocínio. Eles não têm raciocínio, né? Mas o ser humano Deus fez com raciocínio. E por que não obedecer à voz de Deus? Porque tem que ficar se escarnecendo. Por quê? Porque é desobediente. E aí, meus irmãos, não tive nem vontade de abrir o áudio, né? O vídeo. Porque uma pessoa comentou aqui que o Francisco estava morrendo de dar risada, né? E aí eu creio que Deus, o próprio Deus, acaba colocando nojo na gente, para a gente não ficar mais dando ouvido a essas pessoas, não ficar mais curtindo seus vídeos, porque é escarnecedor, não tem o temor de Deus, já perdeu o temor de Deus faz muitos anos, e as pessoas ainda não têm o discernimento, ainda fica seguindo essas pessoas. Glória a Deus. Deixa essas pessoas para lá. Não tem o temor de Deus? Deixa para lá essas pessoas. Glória a Deus. Aí a gente vem aqui por causa das pessoas. Tem muita dúvida, né? Teve outra pessoa que comentou que não sabe mais a quem dar ouvido, que vai dar ouvido somente a Jesus Cristo, porque na cabeça dessa pessoa o que o Francisco está fazendo está certo. É apontando o pecado dos outros o tempo todo, pegando o vídeo das pessoas, colocando no seu canal. Isso é apontar o pecado das pessoas. E essa pessoa então não tem esse discernimento. Ela acha que o que ele está fazendo está certo. E aí a gente vem aqui, né? Para falar por essas pessoas. Onde é que está certo, meus irmãos, um pregador subir em cima do púlpito, abrir a Bíblia, começar a pregar contra o pecado e apontar alguma pessoa ali dentro? Onde é que isso está certo? Então vamos ter entendimento das coisas. Isso não está certo. Você pode sim abrir a Bíblia e começar a pregar contra o pecado, e aquela pessoa que está em pecado vai somente ali recebendo uma mensagem, ocultamente, sem ninguém saber. Esse é o certo, né? Não é ficar apontando. Muitas das vezes a pessoa pode até apontar, mas para apontar ele tem que estar alinhado com Deus, saber como que é a vida dele com Deus, e que ele está 100% de comunhão com Deus, com a sua vida bem acertada diante de Deus, na linha. Aí sim, né? Mas como esse Francisco Evangelista aí, não. É preciso ter discernimento das coisas, meus irmãos. Que nem a filha de Sião gravou um vídeo aí contra ele, dizendo que ele não tem a mínima condições de estar apontando o pecado de ninguém. Filha de Sião fez um vídeo aí, dizendo que ele não tem a mínima condições de estar apontando o pecado de ninguém, porque ele está em adultério. Mas ele resiste o tempo todo, dizendo que não. Por quê? Porque perdeu o temor de Deus. Mas a palavra está dizendo: não seja como uma mula, não seja que nem um cavalo que precisa de cabresto. Por quê? Porque você é um ser humano. Você foi criado à semelhança de Deus. Então por que você precisa dessas coisas para poder obedecer? É isso que o versículo está falando. E aí, meus irmãos, as pessoas não têm que dar ouvido a essas pessoas, nem que ficar seguindo. Seguindo para quê? Não está vendo que essas pessoas não têm o temor de Deus?
não tem o temor de Deus. Não é só ele não, é qualquer um que tem a ver aí com seu segundo casamento. Você não deve nem dar ouvido para essas pessoas. Seja homem, seja mulher, você não tem nem que dar ouvido. Porque essas pessoas perderam o temor de Deus, essas pessoas não têm o temor de Deus. Não tem, já demonstraram claramente que não tem o temor de Deus. Capítulo 7 de Romanos diz que somente se ficar viúvo é que pode casar de novo. Ah, mas ele estava me batendo. E eu vou ficar com um homem assim? Ou você perdoa, né, a traição e abafa o caso, né? Ou você separa e fica sozinho. Você não quer salvar sua alma? Meus irmãos, a doutrina do Senhor é santa. E há poucos que querem obedecer. Poucos que querem obedecer. Querem entrar no céu, mas não querem obedecer a doutrina do Senhor. Então não é só o Francisco Evangelista, não. Qualquer um que está aí no seu segundo casamento, você não tem nem que estar seguindo. Você não tem nem que dar ouvido. Ou dar ouvido para quê? Se essas pessoas já mostraram que elas não têm o temor de Deus. Já demonstraram que não têm o temor de Deus. Então, o segundo casamento é somente a morte que separa. Primeiro, quer dizer, né? Primeiro casamento, somente a morte o separa. Somente a morte. E aí, no meio evangélico por aí, tem muita gente aí já com seu segundo casamento. E às vezes por besteira. Casaram por segunda vez por besteira. Então, essas pessoas têm demonstrado que elas não têm o temor de Deus. Então, por que você tem que ficar seguindo, tem que ficar dando ouvido? Não tá vendo que essas pessoas não têm nada para você? Não tem porque não tem temor de Deus. Que nem a filha de Sião já falou. Que o Francisco Evangelista não tem nada para pregar para o pessoal porque ele não tem o temor de Deus. E ele tem demonstrado isso aí, que ele não tem realmente o temor de Deus. É o que Deus já me mostrou. Ele anda com ele tem vida dupla diante de Deus. Olha aí como é que ele vai logo em cima do vídeo para ficar se escarnecendo. Perdeu o temor de Deus, meus irmãos. Por que vocês têm que ficar dando ouvido? Então os animais eles obedecem quando se coloca o cabresto. Tem ser humano que nem com cabresto ele não quer obedecer. Glória a Deus. Vocês não tem que ficar dando ouvido. E aí a gente volta aqui não mais por causa dessas pessoas, mas por causa das pessoas que têm dúvida, né? Que nessa pessoa falou, eu não sei mais a quem dar ouvido, né? Porque para ela o que o Francisco está fazendo está certo. E onde é que ele está certo? Ele com a vida toda errada diante de Deus. Insiste em dizer que não está em adultério. Ele insiste em dizer que não está vivendo uma vida de adultério. E Deus já me mostrou 3 vezes com essa, né? Que ele está todo desconcertado diante de Deus. Que nem a filha de Sião já falou aí que ele está dando comida aí estragada pro povo. Estragada. E o povo ainda tem que ficar ainda dando ouvido com uma pessoa dessa que não tem mais o temor de Deus. Não tem nada que ficar dando ouvido. Foge dos tais. Não importa se é somente ele. Tem muitos por aí que já estão nessa situação porque perderam o temor de Deus. Então você não tem que ficar dando ouvido. Não tem, porque não tenho nada para passar pra gente. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é santa. A palavra de Deus ela é santa. E a palavra de Deus diz mais: não dê as coisas santas aos cães. Não dê as coisas santas. Glória a Deus.
A gente vem aqui mais por causa das pessoas que têm dúvida, que fica com dúvida. Agora a dúvida não sei por quê. Porque a palavra de Deus, ela diz: quem creu nele não é confundido. Quem creu em Jesus Cristo não é confundido. Não sei por que essas pessoas têm que ficar com dúvida a respeito dessas pessoas. Em Mateus, meus irmãos, Mateus capítulo 19, versículo 9. Ali Jesus afirma: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra está em adultério. E quem casar com a largada também está vivendo uma vida de adultério. Aí quando você medita no versículo 9, você para pensar e meditar, você diz aqui, a injustiçada aqui é a que foi largada. E por que ela não pode então casar, se ela foi injustiçada? É assim que é o Francisco Evangelista, ele foi injustiçado, né? Ele é injustiçado, segundo as suas palavras, né? Que a gente também não tem a obrigação de acreditar no que ele fala. A gente também não tem a obrigação de acreditar. Porque não é assim que faz julgamento. Julgamento se faz quando você ouve as duas pessoas. A gente tem visto até agora somente a versão dele. Cadê a versão da mulher dele? Onde é que está? Então a gente também não é obrigado a acreditar no que ele está falando. Mas segundo ele foi injustiçado, a mulher traiu. Então ele está no lugar daquela mulher que Jesus falou, no versículo 9 de Mateus 19. Aquela mulher ali, ela foi injustiçada. Então ela deveria casar de novo, né? Porque ela não foi injustiçada. Mas observe o versículo e veja que Jesus não dá direito para ela casar. Não dá direito, mesmo ela sendo injustiçada. Não dá direito para ela casar de novo. Mesmo até porque, meus irmãos, Deus ele não tem culpa de o seu casamento muitas das vezes dar errado. Você muitas das vezes se precipitou, não buscou a orientação de Deus, casou de qualquer jeito. Então Deus não tem culpa de ter dado errado. E é por isso então que Jesus não vê aquela mulher ali como uma mulher injustiçada. Não vê. Porque aquele versículo ali é para os dias de hoje, os dias atuais. É como que fosse uma parábola. Jesus falando como que fosse uma parábola do que iria acontecer futuramente. E futuramente, que é os nossos dias, é isso que tem acontecido. A mulher olha para o homem olha para a mulher, não é? Não controla os seus sentimentos e vai ali e casa, sendo que Deus não está no negócio. Não espera Deus agir, não espera Deus preparar a sua esposa, o seu esposo. Então Deus não tem, então o versículo ali, Deus não tem culpa. Por isso que Deus não está dizendo ali que a mesma mulher sendo ali injustiçada, ela não pode casar de novo. Por quê? Porque foi rebelde. Não esperou que Deus agisse. Não esperou que Deus preparasse. E aí Deus não pode. Deus não é o culpado. Agora foi traído porque casou com qualquer um aí. Então agora aguenta, né? Separa e fica sozinha ou sozinho. Você não quer entrar no reino de Deus? Agora fazer o que o Francisco fez aí e ainda ficar apontando o pecado de todo mundo. E aí já tive essa terceira visão com ele, aonde Deus quer conserto, né? Além dele estar andando errado diante de Deus, pisando por cima da palavra de Deus, se escarnecendo, ainda quer ficar apontando o pecado dos outros.
Meus irmãos, Deus ele fica irado com isso, porque isso é muita falsidade, isso é muita hipocrisia diante de Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, fica aí esse vídeo para a sua meditação. Amém? Que Deus assim vos abençoe.